Paz e bem para você. Hoje quero falar com você sobre um tema que está bastante discutido na internet: as bênçãos da igreja. Antes de mais nada, é importante salientar que não há tradição religiosa que não necessite de mecanismos de ligação com suas origens místicas ou com seus começos históricos. Essa ligação se dá, sobretudo, a partir do ritual, nos grupos religiosos em geral, nas comunidades. Mas no caso das organizações religiosas, como o cristianismo, a Igreja Católica, essas organizações mais racionalizadas, ela adquire um caráter igualmente racional. Portanto, a doutrina, a catequese, os dogmas, a teologia são meios de resgatar e fundamentar os vínculos com as origens fundacionais. As origens que deram fundamento à sua própria razão de ser. Para quê? Para que você possa perceber o que é reto e verdadeiro, que tem que estar fundamentado nas origens. No caso do cristianismo, no caso do cristão, tem que estar dentro dos conteúdos bíblicos, das tradições que são percebidas pela Bíblia. Para quê? Para que se possa então registrar esta experiência fundante no cristianismo. É assim que temos que compreender essas bênçãos. Elas pertencem a esta experiência fundante do cristianismo, da sua origem, dos seus princípios históricos. Esta experiência fundante é a razão de ser da própria religião, da própria tradição religiosa. As bênçãos da igreja para casais que vivem de uma forma irregular. Como nós falamos irregular, entendemos casais separados que contraíram uma outra relação, uma outra situação religiosa, uma outra experiência matrimonial, casais que vivem uma relação homoafetiva. Isto faz parte da experiência fundante para que se possa apresentar essas bênçãos. Isso veremos a seguir. Esses vínculos religiosos carregam a doutrina, carregam alguns princípios que não foram bastante favoráveis à experiência do cristianismo. Olhe bem, nós sabemos que dentro da tradição judaica, cristã, nós compreendemos a origem do mundo, do universo, do ser humano, a partir da experiência do Deus Criador. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou a natureza, Deus criou tudo que existe do nada e criou o ser humano. Ao homem, ele disse para que ele pudesse cuidar e administrar o Éden, o paraíso. Se ele fala em cuidar, administrar, é porque há algo de se cuidar. Existe algo que possa provocar em risco o paraíso.
Com o surgimento da mulher, o homem e a mulher, a humanidade, não obedeceram à sua origem. E então fala-se do pecado, o pecado da desobediência, a queda. Essa queda levou o ser humano a fazer uma atitude, a tomar uma atitude de negação de Deus. Era o ser humano, ao desobedecer, que dizia o que era o certo, o errado, o bem e o mal. Com este rompimento, com esta queda, Deus fez várias alianças na história com o seu povo. Essas alianças com Abraão, depois com Moisés e com tantos, não funcionaram. Até que o próprio Deus resolveu vir. E ele assumiu a condição humana. Ele mesmo veio. E ele nasceu na plenitude dos tempos. Um tempo pleno, onde estava lá presente o projeto original de Deus. Estava o paraíso, estava a humanidade. Já neste projeto, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. Então aí está o projeto: Deus, o Filho, a mulher. Jesus veio na plenitude dos tempos. Maria foi preparada desde a plenitude para que ela pudesse gerar Jesus, um Deus Salvador. A aliança foi retomada. O princípio das tradições religiosas, a lei que leva a religião, que leva a tradição, estava concentrado no seu Filho, no Filho de Deus, Jesus Cristo. E Jesus, ele começou a compreender a lei e compreender a experiência de Deus de uma maneira bastante diferente, respeitando a lei, respeitando os princípios, mas fazendo um resgate para o acolhimento, o amor acima de tudo. Deus, sabemos, nos abençoou com seu Filho, que é o próprio Jesus, enquanto ainda éramos pecadores. Nós não éramos santos para sermos abençoados, ainda éramos pecadores. Quando colocaram depois Jesus diante de uma mulher que estava sendo realmente colocada numa situação ridícula, mas era a lei de pecado. Ele dizia: quem não pecou, atire a primeira pedra. Ela foi flagrada em atitudes de prostituição, de idolatria. Quem não pecou, atire a primeira pedra. Ele não disse quem não cometeu pecado mortal, pecado venial. Essas formas catequéticas, essas formas rituais, litúrgicas, para que possamos perceber a dimensão do nosso afastamento de Deus. Ele não intitulou o tipo pecado, né? E ele perdoou esta mulher enquanto ainda estava no pecado. Mas ela percebeu que não bastava ela ir
até Jesus, ou ser colocada aos pés de Jesus, era preciso segui-lo. Não basta você ir pedir bênção. É preciso ir e seguir o Mestre. Quando você fala seguir o Mestre, você está dizendo que você encontrou no Mestre algo que não encontrou em outros mestres, em outros rabinos, em outras pessoas, em outras leis, em outras normas, outras regras, outros princípios. Você encontrou neste mestre algo diferente. E ela resolveu seguir, porque Jesus, o seu mestre, disse: vai, que eu mesmo quer dizer, vem, e não peques mais. Aí a bênção aconteceu. A bênção é para todos nós que somos pecadores. Todos nós deveríamos levar pedradas. Mas Jesus disse: vai, não peques mais, vem e segue-me. Todos, para que possamos receber a bênção, independente de gênero, independente da pessoa. Deus ama todo mundo, ama como somos, ama na nossa condição de vida. Deus fez como o paraíso o ser humano, e o que ele fez foi bom. Deus viu que tudo era bom, ou seja, tudo estava completo, tudo estava perfeito, não havia falhas. No estado pleno, não há falhas. Mas é importante que nós saibamos decidir se queremos ficar com a graça, com a presença de Deus ou não. Como fala São Paulo, nós recebemos a graça, temos a condição de tomar a decisão pelo pecado que leva à morte ou pela graça que nos leva à vida eterna. É muito claro isto. Nem o ladrão que recebeu a certificação na cruz ao lado de Jesus deixou de fazer esta busca e ao mesmo tempo esta mudança radical. Quando Jesus estava crucificado, nós vimos naquela passagem do Evangelho, um dos ladrões dizia: se tu és o Messias, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e também a gente aqui. E aí um outro ladrão, que na tradição diz que chamado Dimas, repreendeu o outro ladrão. Tomou essa atitude de repreender o outro ladrão, dizendo: nem tu temes a Deus, estando na mesma condição que este, e olhava para Jesus. Se ele reclamou porque o outro ladrão não teme a Deus, é porque ele estava temendo a Deus. E disse ainda para o outro ladrão: nós pagamos por nossos pecados, nós merecemos estar aqui. Reconheceu-se pecador, mas ele é justo, reconheceu Jesus como justo. E disse: Senhor, reconheceu como Senhor, Kyrios em grego, quer dizer Deus. Senhor, quando vieres com o teu reino, reconheceu Jesus como rei. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Resgatou a teologia do paraíso. A queda já estava resgatada. Aquela aliança que Jesus veio restabelecer, encontrou no bom ladrão. Ele reconheceu-se pecador e queria retornar ao paraíso. E ele estava na cruz, fez tudo isso. É importante que nós
compreendamos que Jesus veio para todos. Mas é importante que nós sigamos a Jesus e que, ao seguir, mudemos de vida. As bênçãos são para as pessoas que se colocam à disposição do reino de Deus, que reconhece Jesus como Senhor de sua vida. Se você ama a Deus, se você quer seguir o Mestre, você faz esforços para que as bênçãos aconteçam em sua vida. É necessário o nosso empenho, é necessário a nossa disponibilidade para servir a Deus. É necessário que eu seja autenticamente de Deus. É necessário, assim, que nós olhemos para o paraíso e para Jesus, que nasce hoje. A bênção é o nascimento de Jesus. A bênção é o próprio Cristo que nasce. Mas é preciso que tenha um lugar para ele nascer. Há tanta coisa, tanto pecado, tanta sujeira, tanta coisa difícil que impedem a presença de Jesus, o nascimento de Jesus. Não olhemos tanto para tantas coisas que tornam invisíveis Jesus. Olhemos para o presépio. Ele vai nascer no presépio da nossa vida. Portanto, essas bênçãos necessitam de um coração aberto que acolha essa bênção. Jesus nos deu o exemplo: acolhe a todos. Acolhe a todos. Nos abençoa enquanto estamos no pecado. Mas é preciso que nós queiramos sair do pecado. Eu vou a Jesus e peço a sua bênção para segui-lo. Seguir Jesus é mudar de vida, como fizeram os seguidores dele, como fez os apóstolos. Deixou o seu barco, deixou sua família, deixou a sua vida para seguir o Mestre, porque no Mestre tem algo muito maior, único, que só encontra nele, só há em Jesus. Seguir Jesus é sinônimo de ser abençoado por ele. Essa bênção acontece assim. Temos que acolher a todos e acolher como um pai. A igreja acolhe como uma mãe, como Maria, totalmente vazia de si, totalmente preparada. Não havia pecado nela, porque ela foi predestinada. Ela é toda santa. Por isso Jesus, que foi o fruto dela, bendito é o fruto do teu ventre, não só no ventre, mas fruto do ventre. É o ventre de Maria que deu Jesus. Maria toda santa preparou para Jesus. Nós, pecadores, temos que nos esforçarmos o máximo para deixar aquilo que impede para eu seguir Jesus. As situações irregulares, onde eu tenho foco do irregular? Nas origens, nos princípios, daquilo que é fundante da tradição e da própria concepção de Jesus. Isso eu tenho que regularizar. A experiência nossa tem que estar fundamentada no amor que Jesus nos apresenta. Vai, vem, segue. Esta é a forma. Como padre, como pai, temos que acolher. Um bom pai, ele acolhe o seu filho quando cai. Este é um bom pai.
Mas um pai ainda melhor é quando ele avisa, quando ele diz, quando ele evita que o filho caia. Pense nisso. Paz e bem para você.